Hello, people! Aqui é Yalaba Lopes. Sejam muito bem-vindos ao YalabaCast, o podcast que vai ampliar a sua visão sobre negócios e, principalmente, vamos falar muito sobre relacionamento com o cliente. E hoje eu tenho o grande privilégio, uma grande honra de ter aqui como convidado um grande profissional, um grande amigo, que a gente vai falar bastante sobre esses assuntos aqui também, que é o Kenner Luiz. Obrigada, Kenner, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Já primeiramente parabenizando você pelo trabalho que você faz. Acompanho você há alguns anos e sempre vejo a sua evolução. Então, parabéns, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí há bastante tempo e que só agradecer pelo que você faz e eu sei o tanto que funciona, porque os meus mentorados tiveram resultados incríveis com o que você ensinou para eles. Obrigado. Obrigado pelo Ai, convite. obrigada. Já começar, assim, né, a gravação, já recebendo uma mensagem dessa e já fica logo emocionada. Mas eu quero aqui que você fale um pouco para as pessoas, o Kenner, que é fisioterapeuta, mas que é empresário, que está escrevendo um livro. E eu quero que você fale um pouco para que as pessoas possam conhecer quem é o Kenner Luiz. Maravilha. Então, eu sou o Kenner Luiz, sou um cara lá de Santos, que veio de Santos e começou na vida do movimento, porque quando eu me entendi por gente, eu estava dentro de uma academia. Dentro de uma academia, com meu pai, meu irmão, minha mãe sempre gostando de esporte, sempre incentivando. Então, minha história no movimento, no exercício, começou lá atrás. Uhum. E por gostar muito do esporte, por gostar muito do exercício, eu queria uma área que pudesse cuidar das pessoas. Então foi quando eu encontrei a fisioterapia. E aí desde então que eu me formei, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Que não teria outra coisa a não ser cuidar das pessoas através do movimento. Cuidar das pessoas através da fisioterapia. Então eu me formei em 2005. Em Uhum. 2005 eu me formei e logo eu já comecei com uma área que eu gosto bastante, que é o esporte. Então nessa área esportiva aí, me trouxe bastante resultados. Resultados assim que na época eu nem esperava que eu teria, mas eu falo muito que a fisioterapia é muito sensitiva, assim, e às vezes você tem resultados que você não espera pelo fato de você fazer com carinho, né, e com amor aquilo ali. Sim. Então, e eu comecei a minha história aí, em 2005, depois que eu me formei. E aí eu vim aprendendo e fazendo vários cursos, acupuntura, quiropraxia, o pilates. Então, o Kenner é esse cara que é um apaixonado pelo exercício, apaixonado pelo movimento, apaixonado pela cura. Então, por isso que eu falo uma frase, inclusive é o tema do meu livro, é o nome do meu livro, Sim. que é o Movimento e a Arte da Cura. Sim. Então, esse é o Kenner, né? Esse é uma pessoa que é um fisioterapeuta, é o que eu sou, né? O que eu faço. Sou fisioterapeuta, mentor também de profissionais da saúde, mas que eu acredito que eu vim pra cá pra fazer com que as pessoas vivam sem dor e também ajudar profissionais da saúde a ter sucesso no que fazem na profissão deles. É isso que eu vim fazer aqui. Sim, mostrar, porque eu acredito que a sua construção ela é bem nítida de para poder apresentar para as pessoas que não se trata apenas da fisioterapia, daquele estigma de estar ali dentro da sala, de construir, de tratar algum ponto de dor. Você quebrou completamente essa barreira. Porque hoje Sim, você está muito além disso. E aí eu acredito que grande parte hoje dos seus mentorados, né, que você tem uma turma boa lá com você, você consegue fazer com que eles tenham uma visão muito mais ampla para o lado dos negócios, que é onde eles podem empreender e se tornar empresários relacionados a essa profissão, porque foi assim que você veio se desenvolvendo. exatamente. Até hoje eu vejo muita gente assim, né? Eu mesmo. Normalmente a gente cria coisas a partir de uma dor que a gente tem. A maioria das vezes a gente cria uma empresa, ou a gente cria um negócio, ou a gente cria um projeto a partir de uma dor que a gente tem. E eu, como fisioterapeuta, na faculdade a gente não aprende, em cursos a gente não aprende, e é difícil, porque como a gente lida com o ser humano, assim, de tratamento, de dor,
muita gente vê a fisioterapia ou a educação física como uma coisa assim que às vezes é difícil cobrar. As pessoas se sentem até mal quando vai cobrar por uma coisa ali que você está cuidando da pessoa, quando na verdade não deve ser assim. Então, a ideia de fazer com que o fisioterapeuta ou até o professor de educação física, ele se veja como um empresário. Por mais que ele seja sozinho. Ah, eu Sim. não sou empresário, que eu não tenho empresa. Tem, você é uma empresa. Então, a partir do momento que eu enxerguei isso e comecei a me desenvolver nessa área, eu entendi que eu poderia transformar a mesma transformação que eu tive, né? De um fisioterapeuta para um empresário. Eu poderia transformar outros também, outros profissionais também, em profissionais da saúde, profissionais do movimento, em empresários. Sim. Para assim eles conseguirem, e eu também, atingir o que a gente chama de propósito, né? Ou tem gente que não gosta desse nome, mas enfim. O que você veio fazer aqui? Para que você está aqui? Então eu acredito que quanto mais você se profissionaliza naquilo que você faz, mais você consegue fazer o que você veio para fazer. Sim, não, excelente. E agora você mencionou sobre essa questão, né? O que que você veio? Você, Kenner, veio hoje para, através do movimento, auxiliar as pessoas para que elas não tenham mais dores. Esse Exato. seria o seu, o seu grande propósito seria esse. Exatamente. E aí eu sozinho, eu atinjo um número de pessoas. Sim, Se eu tenho pessoas que falam a mesma língua que eu e que têm o mesmo propósito, eu consigo atingir mais pessoas. E quando essas pessoas, elas aprendem comigo a atingir mais pessoas, eu diretamente eu consigo atingir mais pessoas. sim, Então hoje com as redes sociais, por exemplo, a gente consegue atingir bastante gente. Mas se a gente tem pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz e atingem mais pessoas, a gente consegue se multiplicar. Então eu vim aqui para isso. uhum, E eu entendi que eu poderia multiplicar o que eu faço através do que eu tenho feito, que é ensinar os profissionais a atender melhor, a ter uma visão melhor, a fazer coisas, ter mais resultados. E a partir daí eu consigo multiplicar o que eu faço, que é fazer com que as pessoas vivam sem dor. É isso que eu vim para fazer. E aí eu consegui, através da internet e cursos, atingir mais pessoas com o meu conhecimento. sim. E que a gente vê que cada vez mais vai crescendo e vai ampliando. E você trouxe um ponto até bem importante que eu vejo ali uma similaridade, que você começou a ter esse ponto do empreender e de construir por uma dor sua. Eu falo porque comigo também foi assim. Eu já trabalhava dentro de uma empresa, já tinha minha ocupação ali como gestora, né, dentro da gestão. E eu comecei a empreender, na época, em 2013, vendendo roupa justamente por uma dor. E uma dor que relacionada a justamente o que eu faço hoje, que é esse relacionamento com o cliente, por eu ter essa dor da tratativa nos locais onde eu frequentava, da forma como o atendimento era oferecido, da forma como muitas das vezes a gente não tinha acesso a coisas de qualidades e etc. Então, quando eu passava por aquela dor, eu falava assim, poxa, mas né, será que de repente não tem tantas outras pessoas que têm essa mesma dificuldade? Eu quero não fazer com que as pessoas tenham essa mesma dificuldade, né? Eu quero possibilitar para que elas tenham algo, de repente, ali, de uma forma com mais excelência na entrega e etc. E foi assim também como eu comecei lá em 2013. E aí depois veio permanência nesse empreendimento e foi como você mencionou, a busca por mais conhecimento para você conseguir entregar uma coisa cada vez melhor. Porque eu acredito que talvez esse seja um ponto principal e que talvez muitas pessoas às vezes não olhem também. Que é importante você ter essa continuidade. Que eu acredito que é isso que você tenta manter aquecido com a sua turma, né? Exatamente. Eu falo muito, né, que a gente deve sempre estudar coisas que a gente já sabe e estudar coisas que não sabemos também. E que eu vejo que na fisioterapia, na educação física ou na área da saúde é uma questão muito importante. Porque aquilo que a gente sabe, eu acredito que a parte técnica que eu falo, que é como se fosse obrigação. Você tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre fazendo coisas para entregar o melhor para o seu cliente. Agora, você se desenvolver em outra área, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que você ensinou lá aos meus mentorados, é justamente uma coisa que eu acredito que ainda falta bastante. E por quê?
Porque normalmente as pessoas tendem a querer aprender coisas que elas já sabem. Como assim aprender coisa que já sabe? É mais fácil você ler um livro que você já leu. Ou que você já viu um filme e que você já sabe ali, você vai reforçar o seu aprendizado. Agora, quando você pega uma coisa diferente que você não sabe e que você precisa forçar o seu aprendizado, forçar a sua mente a aprender aquilo, é desconfortável. Mas só que é esse ponto que vai fazer você se diferenciar dos outros. Então, essa parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento na parte empreendedora, Sim. na mentalidade diferenciada que vai fazer o profissional, seja ele qual for, se tornar diferente. Vou dar um exemplo, uma costureira. Coisa assim que, sei lá. Essa costureira, se ela faz ali um curso de costura, um curso de crochê, um curso daquilo, é coisa que ela já sabe. Ou seja, tá na zona de conforto dela. Sim. Se ela for fazer um curso, por exemplo, de atendimento de cliente, que é fundamental, ela vai ficar um pouquinho desconfortável. Mas o que vai diferenciar essa costureira da costureira do lado? É ela estudar mais sobre atendimento de cliente. Então é isso que vai fazer com que essa profissional se torne referência no que ela faz, independente do que ela faz. É estudar coisas que a maioria não estuda. É, porque são pontos, né, a gente pode colocar assim, que vão vir como acompanhamentos ou como acessórios ao pilar principal do que você executa. Sim. Então, na verdade, é fazer com que você coloque aquilo de uma melhor maneira. Então, bem pontuado como você colocou. Por exemplo, se a gente está numa linha e se a gente não pensa em braços do que a gente pode pensar como conhecimento para ampliar, e isso não te gerar um desconforto, é onde você realmente, por vezes, as pessoas preferem ficar ali batendo naquele platô e falar, ah, não vou porque é algo muito diferente. As pessoas têm muito medo, às vezes, do que é o novo e do que é o diferente, para eu poder sair da minha cadeira e mas mais uma coisa nova, ou mais uma coisa que eu preciso aprender. Só que foi como você falou, é o que traz o diferencial para que a gente vai poder fazer. Porque quando a gente fica muito no mesmo, quem faz muito do mesmo vai ficar na mesmice sempre. Então depende também muito até onde você quer ir, né? E onde você quer chegar. Então eu acredito que como a gente quer buscar sempre algo a mais, a gente buscar conhecimentos de coisas novas é o que faz a diferenciação. Hoje eu, por exemplo, até comentei isso recentemente com algumas pessoas que eu tô na fase de estudar dados. Tipo, não é necessariamente o meu ponto-chave do meu business. Mas eu entender de dados analíticos, né? Ele vai auxiliar para que eu possa colocar isso para as empresas onde eu vou entregar algum ponto de construção. Então, acredito que esse incômodo precisa ser provocativo. Exato. E eu acho que as pessoas, tipo assim, por vezes você sai um pouco, você tá dentro da sua zona de talento, que você vai continuar performando em cima daquilo que é o seu core business ali, o que você faz, mas você não pode estar sempre no conforto. Porque se tá no conforto, acho que tá errado. Exato. Tem uma frase que é do Ricardo Voss, um amigo meu, ele fala assim, quanto você tá disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? E eu falo também algumas coisas, o quanto você está disposto a abrir mão do seu conforto para ter conforto. O quanto você está disposto a abrir mão daquilo que você faz fácil, né? Quanto que você está disposto... Porque as pessoas costumam Sim. querer mais fazer o fácil ali. Sim. Quanto você está disposto para que isso fique ainda mais fácil Uhum. e que você entregue ainda mais aquilo que você já faz, mas com uma excelência diferenciada. Sim. Então, essa frase, o quanto você está disposto a abrir mão do seu conforto para ter conforto. Então, eu acredito que isso é o principal, assim, da evolução. Uhum. Zona de talento, mas que você abra a mão daquele conforto Sai. que você tem. Show. E, Kenner, tem um ponto bem importante que a gente, que é praticante de atividade física, a gente, por vezes, eu acredito que grande parte das pessoas olham muito a fisioterapia como se fosse algo, eu procuro depois que aconteceu alguma coisa, né? Como que a gente pode olhar, né? Fisioterapia e atividade física. Prevenção ou só correção, tratamento? Então, Como é que a vamos gente lá. pode quebrar essa visão aí, esse estigma da fisioterapia? Fisioterapeuta é muito visto como tratamento. Quando, na verdade, o que deveria ser tratamento seria a menor parte. É muito mais fácil a prevenção do que o tratamento. Então, o que todas as pessoas deveriam fazer? Independente se é um atleta profissional ou um atleta amador.
buscar exercícios, buscar maneiras para a prevenção. E essa prevenção, ela também, se você fizer alguns ajustes, ele também vai servir para performance. Eu trabalhei muitos anos com atletas de natação. E a gente faz um trabalho de prevenção bem forte. E a gente ficava discutindo assim, até que ponto essa prevenção não é performance? Ou seja, até que ponto esse trabalho preventivo que a gente faz não melhora a performance do atleta? E a gente tem os atletas da vida real, que são todos vocês, né? Até que ponto essa prevenção ela não vai melhorar a sua performance? Não só no seu esporte, mas na empresa. E é uma coisa que eu falo no meu livro sobre isso. O quanto que o movimento ele vai prevenir, porque assim, ó, se eu pensar de maneira tradicional, uma pessoa que tem uma dor no ombro, por exemplo, e ela não cuidou, ela não vai conseguir performar bem por causa daquela dor no ombro. Porque aquela dor no ombro vai atrapalhar ela no trabalho. Aquele incômodo, desconfortável. Seja para escrever, para digitar, uma pessoa não performa bem. Mas, como eu falei, a prevenção e performance. Será que se a pessoa fizer um trabalho preventivo de exercícios, de mobilidade, exercícios específicos, ela não iria performar melhor? Se ela incluísse o movimento, e aí falamos de movimento no geral, para prevenir esse tipo de problema, ou até outros problemas mais graves, ela não iria performar melhor? E aí sim, ela iria performar melhor, inclusive iria ganhar mais dinheiro se ela tivesse um trabalho específico para que ela não se machucasse ou não viesse a ter alguma lesão. E nesse ponto que você mencionou, e é bem importante para que as pessoas consigam ter essa visão, porque eu, por vezes, né, eu sou uma praticante ali também de atividade física e eu falo que é o essencial. E as pessoas precisam entender que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, né? A gente não foi feito para ficar realmente o dia inteiro sentado em frente ao computador, trabalhando. E é nítido o quanto a gente consegue ter mais concentração, a gente consegue ter mais disposição quando você tem uma prática da atividade física ali como um complemento ou como uma rotina na sua vida. Eu, por exemplo, eu sou aquela praticante que tem que ser quando o dia começa. Eu inicio meu dia com uma atividade física e depois a minha jornada ela é completamente diferente. No dia que eu não faço uma atividade física, que eu começo a trabalhar, às vezes por conta de agenda, algum horário, parece que você tá toda enrijecida. Parece que o seu movimento, o seu corpo não tem fluidez. É uma percepção um pouco curiosa. E é o que eu acredito que as pessoas precisam levar um pouco. Quando a gente fala muito sobre essa questão de saúde, mas saúde não tá tão atrelada a negócio. Eu falo que é uma base principal. Porque realmente, porque se a nossa máquina, né, não tiver num bom funcionamento, como que a gente produz? Exatamente. O sucesso não vai fluir, não vai ter como acontecer. E eu acredito que essa sua fala de trazer isso, né, sobre, né, o movimento, que é a parte como você muito utiliza. Acho que ela deve ser, se fizer aquele ranqueamento de palavras lá que você utiliza, então eu acredito que o movimento seja a top one, né, que venha lá no levantamento. Porque é o que as pessoas, acredito que as pessoas precisam olhar e cuidar. E aí, trazendo para esse ponto de negócios aqui agora como um complemento, talvez o que eu acredito que grandes empresas do ramo fitness precisariam até enxergar é ter o fisioterapeuta como um braço. Eu não sei se, de repente, né, grande parte das pessoas têm esse viés, ou se... Eu acredito que eu já vejo que grandes academias, grandes polos, eles têm essa questão de ter o fisioterapeuta ali como um braço, mas de isso poder realmente ser uma estratégia de negócios. Você que tá meio do meio, o que você enxerga disso? Você acha que não, a fisioterapia, ela pode ser ali, como você falou, eu trabalhei muito tempo com natação. Então, ou seja, ela era um braço do negócio estratégico e às vezes até para você fomentar e talvez para você levar um diferencial pro seu público. O que você consegue enxergar desse contexto? Eu acredito... Vamos falar assim sobre uma academia, por exemplo. Que poderia ter um braço, né, de um fisioterapeuta trabalhando junto com um professor de educação física, porque são profissões complementares, então são profissões que se complementam, uma ajuda a outra, que é o que eu chamo do profissional do movimento. Então, eu acredito que seria benéfico. E também, se eu pensar num profissional do movimento nas empresas, isso seria... Pode ser com uma orientação, que as pessoas não sabem. Pode ser trabalhando mesmo com um exercício ali em algum momento. Eu acredito que todas as empresas deveriam
ter no seu corpo de funcionários alguém que trabalhasse com isso, né? Seja uma empresa pequena ou seja uma empresa grande. As empresas pequenas, talvez elas não precisariam ter um contratado, mas elas poderiam ter um prestador de serviço nessa área. Sim. Por quê? Tem uma frase que eu falo, tem um amigo meu também que fala bastante, que é o Sérgio Bertoluzzi, que a gente fala assim: o movimento muda pensamento. O movimento faz com que você tenha melhores ideias naquilo que você faz, independente do que você faça. Então vamos pensar, deixa eu ver, numa empresa de RH. Que as pessoas precisam pensar, que as pessoas precisam raciocinar de uma forma assertiva. Se você tem um movimento naquela pessoa ou naquela empresa que trabalha com RH, o exercício específico, seja ele qual for, essas pessoas elas vão performar melhor na questão do pensamento. Porque elas precisam escolher melhor um funcionário. Como é que elas vão entender qual é melhor aquele funcionário? É óbvio que tem todo um estudo em cima disso. Sim. Mas a velocidade de raciocínio, a forma de pensar, o jeito que elas vão escolher ou não, tudo isso seria ou vai ser melhor se ela faz exercício. Essa parte cognitiva, né? Ela acaba tendo mais facilidade. E tem explicações fisiológicas. Há uma melhor perfusão sanguínea no cérebro, há uma neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Imagina que você tem um exército com 10 pessoas e você coloca 50 pessoas nesse exército. Nosso exército de neurônios, eles serão melhores e mais eficientes. Então imagina que você tem um exército ali com 10 pessoas e aí você coloca 50 pessoas, mas só soldado forte. É isso que você faz quando você pratica o movimento. Então você colocar isso numa empresa e ela entender que isso vai fazer com que o faturamento dela aumente, mesmo que a empresa seja uma pessoa. Sim. Ela vai entender que o faturamento dela vai aumentar pelo fato dela se exercitar. Então, quando as pessoas ficarem ainda mais ligadas no movimento, não só porque eu vou melhorar a dor, sim, isso sem dúvida. Porque eu vou ficar mais magro, também. Porque o meu corpo vai ficar mais bonito, também. Mas essas outras coisas que ainda não são tão bem exploradas como deveriam quando a gente fala sobre empresa, negócios, exercícios de negócio, exercícios de movimentos, exercícios e performance financeira, por exemplo. Ainda não é tão explorada como deveria essa parte. Então, seria fundamental um trabalho desse que você falou. Ter esse olhar. Bem interessante esse ponto que você tocou agora. Para mim, assim, foi até bem curioso, assim, um aprofundamento um pouco maior nessa abordagem. E eu acredito que vai muito de encontro com o que hoje a gente fala, a gente elenca, porque a gente fala muito em você, né, promover uma entrega melhor e mais eficiente ao cliente. Né? A gente promover experiências. A gente poder promover com que o cliente tenha ali sucesso, ele tenha satisfação naquilo que você se colocou disposto a entregar como serviço ou venda de produto. Só que isso só acontece se tiver muito bem construído dentro do negócio. Então, se estiver muito consolidado dentro da empresa, é que você vai refletir no cliente. Não tem como você atingir a ponta se isso não for construído aqui dentro. E aí, esse ponto que você trouxe agora, eu vejo como uma estratégia já por parte da empresa para que ela possa promover a experiência do colaborador, né, que a gente falou hoje da Employee Experience, que ela é fundamental para que essa experiência da ponta ela possa acontecer. Então, acredito que a gente já vê algumas empresas, na verdade, eu não sei se elas trabalham muito com a parte da atividade física, mas vem sendo buscado a questão do dia da felicidade, essas questões todas em relação ao colaborador, mas eu acredito que por essas informações que você trouxe, a parte de ter ali um profissional de uma atividade física promovendo isso constantemente dentro da empresa, seria o primordial, o essencial, porque você, querendo ou não, você está promovendo uma experiência. Porque é o que eu também falo, para promover experiências, você também promover essas ações, você precisa ser estratégico. E você ser estratégico é você visar o resultado que isso vai trazer. É uma via de mão dupla. Né? Quando você promove uma experiência para o seu cliente na ponta final, ali você está vendo um resultado financeiro para o seu negócio. Então, a gente pensar numa promoção de uma experiência como essa para o colaborador, é eu pensar estrategicamente no resultado que ele vai me trazer de melhor performance. Com certeza.
Com toda O certeza. olhar teria que ser totalmente esse para que a gente pudesse ter esse resultado final mais positivo. Aqui dentro, para depois atingir na ponta lá. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma ideia que ainda não saiu da... o meu irmão, ele trabalha com essa parte de planos de saúde, Aham. né? Então, o que eu penso? Eu falo assim, se uma empresa de plano de saúde investir em educação das pessoas no movimento, elas iam gastar muito menos do que elas gastam em exames, por exemplo. Sim. Vou te dar um exemplo. Tem um estudo que fala que a cada 2.000 exames de imagem, apenas um precisaria realmente ter sido feito. Ou seja, isso eu tô falando ortopédico. Sim. É uma pessoa com dor no joelho, que vai lá e faz um exame sem precisar ter feito. Uma pessoa com uma dor na coluna, que faz um exame sem precisar ter feito. E eu não tô falando nem que isso é um erro médico. Não, mas às vezes a pessoa, ela vai querendo. Não, eu quero que faça um exame. Sim. Mesmo sem precisar. E aí o médico vai lá e solicita. Agora, se essa pessoa soubesse que, na verdade, isso atrapalha o tratamento dela, e ela tivesse a consciência que esse exame de imagem só deveria ter sido buscado em alguns casos específicos, depois eu explico um pouquinho sobre isso, para deixar claro, as empresas de plano de saúde gastariam muito menos. Porque as pessoas não iam sair pedindo exame de imagem de qualquer jeito, sem um motivo específico. Portanto, seria um investimento, eu não sei quanto, mas eu acredito muito que sim, que ela iria investir, sei lá, e iria ganhar 1.000. Pelo fato de não ter que gastar com a realização do exame. Com a questão do exame. Porque tem outro artigo que mostra que quando a pessoa faz um exame sem precisar ter sido feito, ela faz vários outros e a cascata de gasto é gigante. Então, por exemplo, ela fez lá uma ressonância magnética e apareceu uma hérnia de disco na lombar dela. Só que aquela hérnia de disco, ela era 98% dos tratamentos são conservadores. Ou seja, não precisaria ter sido feito. Beleza. E aí, esse tratamento, ele é conservador e a conduta do fisioterapeuta, a conduta do professor, a conduta da pessoa, ele não tem muita ligação com o exame de imagem, ou não deveria ter. É uma coisa que eu ensino, não deveria. O que deve ter, a conduta, ela deve ser pautada pela avaliação físico-funcional. Ou seja, eu vou olhar para você e vou ver se aquela dor, porque você só fez exame de imagem porque você sentiu uma dor nas costas. Sim. Será que aquela dor, ela tem realmente origem nas costas? Porque na maioria das vezes não é. Então vou dar um exemplo assim. Não é todo mundo, entendam isso, tá? Às vezes a pessoa tem uma dor nas costas e o problema dela é no quadril. É uma falta de mobilidade quadril, por exemplo. Ou seja, se ela trabalhasse o quadril, ela ia melhorar a dor. Então, quando as pessoas entendem isso, que isso também, acredito que a gente pode fazer um link, né? A pessoa está tendo um baixo número de vendas, mas não é a venda. Às vezes é uma coisa que vem lá de trás e que está errada. Então, isso acontece no corpo. Pô, será que se eu ajustar aqui o quadril, essa dor que está aqui não vai melhorar? Sim. Sim. E o gasto com tudo isso não seria muito menor se aqui ela fosse orientada a entender que aquela dor não precisa fazer um exame de imagem. E para vocês entenderem, quando que o exame de imagem precisa ser feito, na maioria das vezes. Tem uma expressão que chama red flags, que é bandeira vermelha. O que é isso? É quando realmente o exame de imagem ele precisa ser feito até com certa urgência. Quais são esses casos? Quando a pessoa está com uma perda de força progressiva. Ela está perdendo força de forma progressiva. Isso se for na lombar, tá? Ali no pescoço, na cervical também. Quando a pessoa tem anestesia em cela, o que é isso? Ela perde a sensibilidade ali na parte interna das coxas. Ou se for na cervical, ela perde a sensibilidade nas mãos. Histórias de câncer na família, porque aí isso pode ser um tumor e aí deve ser investigado. Acidente, a pessoa sofreu uma queda, que aí pode ser uma fratura.
Se não tiver nenhum desses casos, o exame de imagem ele deve ser evitado ao máximo. Agora, se tiver um desses casos, aí sim. Nossa, Kenner, mas a minha coluna travou. Tô travado da coluna. Eu não devo fazer exame de imagem? Não de primeira mão. De primeira... não. Não melhorou, continuo travado, tô sem movimento, tô com sensibilidade alterada. Aí sim. E mesmo assim, é o exercício que vai tratar. Sim. Então, quando a gente entende que você investir em conhecimento sobre o movimento é um investimento que vai fazer a empresa ganhar muito dinheiro ou deixar de perder. Deixar de gastar, né? Deixar de gastar, porque eles sabem, né? O gasto, sim. se eu aumento meu faturamento... Se eu reduzir o custo, a minha margem vai ser muito maior. Se eu aumento o faturamento em R$10, eu não aumentei meu lucro em R$10. Agora, se eu diminuo meu custo em R$10, eu aumentei meu lucro em R$10. Então, isso é importante a galera saber. A redução de custos precisa ser um foco, assim, principal. E até pelo ponto que você mencionou, eu veria que poderia ser até uma oportunidade do próprio corpo, a própria empresa do plano, proporcionar isso para a empresa. Internamente, que eu digo, ela disponibilizar esse profissional. Para dar o exemplo. Para dispor disso. Porque, por exemplo, né? Porque entra o colaborador com uma coparticipação, né? Nas consultas, acredito que funcione aí nas temáticas, mas na minha época de mundo corporativo eu me lembro que era assim. Só que a empresa, ela tem esse custo todo de acordo com a quantidade de vidas, né? Que ela tem dos profissionais ali que trabalham para ela. Então, se a gente pensar que, por exemplo, se para essas questões de exames, né? Que daí a própria empresa que tem a conveniada com a contratante, se ela tem esse profissional para levar essa conscientização e fazer todo esse trabalho, eu aqui como plano de saúde, como uma empresa que detentora disso, eu acabo diminuindo todo o meu custo e acabo atingindo uma excelência de entrega e de saúde, porque eu acredito que hoje dentro das empresas o que a gente muito se fala é sobre necessidade de saúde, não só a física, que afeta também a emocional. Que eu acho que hoje é um ponto que a gente mais vem falando sobre a necessidade de você ter ambientes positivos, ambiente que as pessoas elas têm uma tranquilidade emocional para se trabalhar. Então, a gente vê que pontos que talvez a gente não enxergue tanto como estratégia e como questões de negócios, mas que está completamente atrelado. E que naturalmente você tem excelência ali do seu colaborador, você tem uma performance dele cada vez melhor, então automaticamente ele vai fazer uma construção mais positiva e vai atingir o cliente de uma maneira mais positiva. Exatamente. E olha como é importante, né, a gente falar sobre isso e entender. Vou dar um exemplo. Muita gente que tem dor, essa dor ela leva a uma falta de mobilidade. Mobilidade que eu estou falando em movimentos em geral. E essa falta de mobilidade gera mais dor e vira um ciclo. Vira insônia, causa insônia, enfim. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que um dia chegou para mim no Instagram e falou assim: Kenner, você salvou a minha vida. E quando ela falou assim, eu achava que era igual os pessoal falam: nossa, Kenner, você salvou minha vida. Eu tava aqui com uma dor no ombro, fiz lá um exercício que você mostrou e, nossa, foi maravilhoso, salvou a minha vida. É uma metáfora, né? Como se fosse naquela forma, mas a metáfora. E aí eu falei: legal, qual exercício você fez? Eu perguntei assim. Ela falou: não. Você salvou a minha vida de verdade. E ela escreveu um texto. E nesse texto tava assim, ó. Eu tinha tanta dor no meu corpo que eu estava pensando em tirar a minha vida. Porque eu já estava depressiva, estava numa cama, com dor, e eu não tinha mais gosto ou vontade de viver. E aí eu continuei lendo ela assim: mas Deus colocou o seu Instagram na minha frente. Não sei porquê, apareceu um negócio seu aqui, e eu comecei a seguir você. E você repetidamente, e aí já é uma dica, repita a informação. O quanto for necessário. E quando você achar que acabou, continua repetindo. E ela falou: a informação que você tinha era que mesmo com dor a gente deve se exercitar. E por causa disso eu busquei uma fisioterapeuta para me ajudar, para me auxiliar. E hoje eu faço trilha a pé, trilha de bicicleta, meu movimento, tenho vida, consigo conviver com a minha família, coisas que eu não... E aí veja, isso foi uma informação no Instagram. Agora imagina se a empresa ela fornece esse tipo de conhecimento para os empresários, para os colaboradores. O tanto que ela não pode até salvar a vida de um colaborador, né? Porque às vezes ele está depressivo no trabalho por causa que ele tem um problema, uma dor.
E é o que você falou, quando a gente oferece isso para o colaborador, a ponta que vai ser beneficiada ao cliente. Você imagina um colaborador depressivo por causa de uma falta de um conhecimento, Exato. que era o simples fato dela se movimentar, e às vezes nem precisava ser nada específico, só o fato dela se mexer, ou ela saber que o movimento ia curar ela. Só que ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem problemas que você falou emocionais, e uma simples orientação para esse colaborador iria fazer ou irá fazer toda a diferença na ponta final, que é o cliente. Então, por isso que é importante a empresa entender o poder que uma orientação sobre movimento tem no seu core, no seu Sim. principal. Dentro do negócio. E até trazendo essa questão da informação, você colocou, né, da rede social, que ela fez essa abordagem para você na rede social. Você é um cara que tá sempre ali inovando e recriando todos os conteúdos na rede social, né? E foi importante que você mencionou que a gente precisa sempre replicar uma informação. E você sempre replica, mas você traz sempre formatos diferentes, trazendo uma mesma mensagem. E você, por exemplo, hoje, você ensina muito. Tudo aquilo hoje que a gente possa enxergar, você traz, na verdade, a orientação de como a pessoa pode trazer toda essa prevenção sobre dores, ou até para poder trazer alguns alívios sobre algo que elas possam estar sentindo. Então, isso é um pouco quebra o paradigma de que muito ainda se existe nas redes sociais, de que eu não posso ensinar tudo, né, sobre o meu lado profissional, porque senão eu não tenho o que vender ou as pessoas não vão vender mais. E você quebra completamente isso. E pelo contrário, você cada vez mais vem crescendo. Então, o que foi esse ponto de diferenciação na sua visão de trazer realmente essa entrega contínua? Porque são todos os dias, gente, Kenner, são todos os dias os vídeos dele lá, sempre criativos, tem dancinha, tem a esposa utilizando lá realmente como modelo para ele poder demonstrar e fazer tudo. Então, assim, ele traz tudo que é de possibilidade, ele traz para poder fazer esse ensinamento. Então, o que foi esse ponto que você enxergou diferenciação e que quebra esse paradigma do que não? Eu vou ensinar assim, quanto mais eu ensino, mais eu tenho pessoas me buscando e querendo aprender cada vez mais. Vamos lá. Como diz o mentor nosso, que é o Conrado Adolfo, ele fala assim: eu não cortei o mato, eu plantei o mato para depois cortar. Exato. Então, essa questão de criar conteúdo, eu comecei nas redes sociais em 2012, eu lembro que eu já colocava algumas coisas assim bem aleatórias. Em 2013, em 2014 eu comecei... 2013 para 2014 eu comecei a ser mais constante em criar conteúdo para ajudar a minha audiência. Eu já chamava assim lá no Facebook, 2013 para 2014. E eu fui cada vez mais entendendo que quanto mais eu ajudo ele, mais ele fica grato com aquela ajuda que eu dou para ele, mais ele confia em mim e mais fácil dele comprar de mim. Eu dou um exemplo que é assim, ó. O conteúdo que eu entrego nas redes sociais é ouro, é diamante. Ou seja, se o cara quiser acessar e não comprar nada, tá lá. Ele não precisa. Mas se ele quiser pegar aquele ouro e fazer uma correntinha, fazer uma joia, fazer um anel, fazer daquele ouro, aquelas pedras preciosas que estão lá, e fazer uma joia, aí ele compra de mim. Que aí eu ensino. Ele ia fazer com aquele conteúdo um conteúdo para ele, né? Um curso para ele, que vai ensinar ele exatamente o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Então eu acredito que essa entrega ela é infinita e a gente tem que entregar, sim, a gente tem que ajudar as pessoas. Tem gente que não acha isso, mas eu respeito, só não concordo. Inclusive eu vejo muita gente vender assim, não, você não precisa postar conteúdo, mas só que ela posta conteúdo dizendo que não é para postar conteúdo. Eu falo, ué, mas... Um pouco contra a história. Mas é porque as pessoas buscam isso, que é fácil. Sim. Elas buscam facilidade. Exatamente. Aquilo que dê menos trabalho, né? As pessoas querem que dê menos trabalho. Exatamente. Depois eu posso dar umas dicas como você pode criar conteúdo infinito aí. Inclusive eu gosto de fazer alguns desafios assim, quando eu tô em live ou quando eu tô em evento, eu falo pra pessoa, porque aí você fala assim, mas é muito fácil criar conteúdo da fisioterapia, da educação física.
Aí eu falo, então vamos fazer um desafio. Me fala qualquer nicho e eu vou criar com conteúdo. Depois a gente faz esse desafio aí, a gente faz a gente pode fazer. Então, a criação de conteúdo, além de fazer você treinar com você, Uhum. você ajuda as pessoas e nem sempre é aquela pessoa que você ajudou que vai comprar de você. Muitas vezes é aquela pessoa que não te conhece, mas que por causa de uma pessoa que mandou lá para ela, ela acaba comprando de você. Sim. Mesmo até sem te conhecer Uhum. profundamente, ela vai e compra de você. Então a criação de conteúdo, além de treinar você, treinar sua mente, treinar a sua audiência, ajuda a sua audiência, ela vai fazer com que você cresça muito nas redes sociais. E você entregue aquilo que você acredita. Então é isso que eu Sim. faço, entrego aquilo que eu acredito. Óbvio, com o meu objetivo é vender Sim. e fim. Mas para que eu quero vender? Para fazer com que aquelas pessoas aprendam o que eu faço e aquilo siga o meu propósito que eu falei lá no começo, que é fazer as pessoas viver sem dor através do movimento. Através do movimento. E nessa sua menção, você trouxe 2 pontos bem importantes, que é a questão da conexão e essa questão do servir, né? Que é o ensinar. E eu gosto sempre de falar muito sobre isso. E que eu acredito por quê? O que as pessoas, na verdade, o que faz, né, com que as pessoas elas possam vir a comprar da gente e que elas realmente se tornem clientes, ou, como você bem mencionou, ela não vai ser o seu cliente diretamente, mas ela vai te levar para uma outra pessoa. Então, o que a gente acaba tendo é uma construção de uma rede que, por exemplo, eu ali diretamente como sua seguidora, sou o seu ponto forte, né? O seu elo forte é comigo. Uhum. Só que não necessariamente pelo que eu observar se eu ali sou eu que vou consumir, mas vou indicar para alguém que talvez tenha uma necessidade. Então você já tá atingindo uma pessoa que é um elo fraco para você, mas é um elo forte para mim. Então ela vai realmente naquilo que eu vou mencionar para ela. E a gente vê que nisso funciona muito bem essa linha do que a gente fala sobre essa construção de conexão com o cliente. Né, com as pessoas que vão realmente comprar de você. Porque hoje as pessoas, para que elas possam realmente se tornarem clientes ali frequentes, elas precisam ter a confiança e a conexão. Exato. Porque a conexão vai fazer com que ela realmente dê o primeiro passo e a confiança vai fazer com que ela permaneça. Então, por muitas das vezes, a gente foca, né, e a gente pensa que é num primeiro ponto ou num primeiro momento que a pessoa, de repente, já me validou, ou que eu conquistei ela por completo. Eu falo que, nesse primeiro momento, pode ter sido um acaso. Exato. Foi por uma total necessidade, porque era só você, ou foi a primeira pessoa que ela encontrou, pelo preço que estava mais acessível. Ok, mas quando ela permanece, ou quando ela até traz outras pessoas, né, e ela mantém esse vínculo, ali ela realmente ela tá mostrando para você que além da conexão, você tem a confiança dela, que eu acredito que são os 2 pilares principais para que a gente possa realmente ter essa evolução de construção de relacionamento com o cliente. E você acredita que essas abordagens, essa visão, né, você trazer um pouco isso pro seu universo, até já levando um pouco pro seu braço de mentoria, né, saindo diretamente da rede, mas aqui foi onde você trouxe bastante pessoas, que você levou para esse seu programa de mentoria. Você acredita que esses pilares e mais essa personalização fez com que hoje fossem essenciais para você ter esses resultados? Porque a mentoria Lion, ela só cresce. Ela já tá com quanto tempo? Fala um pouco aí dessa transição e dessa construção dessa mentoria. Vamos lá. Algumas coisas que você falou é bem importante, né? Essa questão da conexão. E aí eu já vou dar um exemplo que isso começou em janeiro desse ano, janeiro de 2023, quando eu decidi sair de sócio de uma empresa, que a Vol, que é uma das maiores empresas de cursos aí que tem, para eu seguir a minha carreira. Uhum. E quando eu saí dessa empresa, eu tava fazendo tudo sozinho. E quando eu saí, assim, como eu não sabia as coisas, muitas coisas eu não sabia, eu vim aprendendo, assim, ó, eu tinha o meu curso, eu largava direto o checkout pro cara. Sim. Não tinha página de Tá venda. aqui. Não tinha nada. E aí, quando eu conversava com as pessoas que entendiam, mas, cara, como é que tu consegue? Tu larga lá o checkout, o cara compra, mas ele... Eu falei, confiança. Então, eu tinha números, assim, que as pessoas olhavam, principalmente pessoas, assim... inclusive o meu gestor de tráfego hoje, assim, que é o gestor de tráfego do Joel, foi Joel J, foi gestor de tráfego de Jacob Petri, e pessoas também grandes falam assim, meu, isso não é normal. Uma pessoa ter um resultado tão grande
desse jeito, Uhum. né? Amador. Porque na hora que eu saí, assim, uma coisa assim, eu fiquei 10 anos na empresa, então eu não fazia essa parte, então eu não sabia. Sim. A minha questão era criar conteúdo, criar curso, dar palestra, fazer o Uhum. evento, isso era a minha cara, mas essa parte mais burocrática, digamos assim, eu não sabia. Então, essa questão da confiança, eu acho que foi a primordial. Porque por que que um cara vai lá na página do checkout direto, que hoje em dia tem muitos golpes, e vai lá e compra? Porque era eu que mandava pra ele. Uhum. Eu chamava ele no WhatsApp. Tem muita gente, não, não, eu ia lá, eu mandava no WhatsApp, eu mandava áudio, então o cara comprava. Então essa confiança foi o que fez com que eu tivesse resultado e ainda a gente tem até hoje, né? E o que você falou da mentoria foi justamente isso também. A nossa mentoria começou em março do ano passado, né? Março de Sim. 2022. Começamos com 10 pessoas. Hoje a gente está chegando já em 120 mentorados. Uou! Estamos Parabéns! Que chegando em máximo! 120 mentorados. Até o final do ano aí eu quero estar em torno de, no mínimo 200. É o Aham. que eu quero. Pro ano que vem aí chegar em 1000 mentorados é o que eu Isso já tá na sua visualizo. projeção ali. É o que eu visualizo. Então, essa mentoria eu justamente criei por uma dor minha. Também de querer ensinar o profissional a ser mais profissional e ser um empresário, Uhum. né? E eu tô muito feliz com os resultados que eu tô tendo, muito feliz com o que as pessoas me passam. Inclusive, hoje recebi uma mensagem de uma das minhas primeiras mentoradas, que é a Thaís, não sei se você vai lembrar dela, que na primeira turma ela tava lá, você deu aula para ela, e ela me falou hoje, nossa, meu curso online tá na plataforma, tá ativo, né? Ela falou, Que meu curso máximo. online tá na plataforma, tá ativo. E assim, eu recebo mensagens incríveis, assim, de pessoas que, nossa, que meu faturamento quadruplicou. Falou, caramba, meu, que legal, que fantástico, né? Uhum. E às vezes pessoas que nem acreditavam muito nelas mesmas, assim, e aí eu vejo que isso tá sendo incrível. Então, essa parte de trazer esse outro lado pro profissional da saúde tá sendo muito legal. Sim. E aí eu falei sobre criação de conteúdos. Você quer uma dica de como criar conteúdo infinito? Claro. Então, vamos lá. Muito bem-vinda. E anotem, gente. Tá todo mundo aí Anota aí. com papel e caneta na mão. Anotem. Você vai escolher cinco pessoas que você confia e que elas sabem o que você faz naturalmente, mas elas não são da sua área, porque elas não podem entender bem para ser aquelas dúvidas bem básicas, porque se é uma pessoa que é da sua área, ela vai pegar uma Sim. dúvida que não é tão básica. Então tem que ser a pessoa que não é da sua área, mas que ela sabe o que você faz. Uhum. Se você não souber, você fala. Você vai chegar para essas cinco pessoas e falar assim: me fala 3 perguntas que você tem sobre o que eu faço. 3 perguntas. Aí você anota essas perguntas. 1, 2, 3. Você vai ter 15 perguntas. Sim. Dessas 15, o que você vai fazer? Hoje é muito mais fácil, né? Tem o chat GPT. Você vai no chat GPT e fala, você escreve as 15 perguntas e fala assim: você pode, por favor, responder de 2 maneiras diferentes cada pergunta? Pronto, você já tem 30 dias de conteúdo para você postar nos seus redes sociais. Caramba. É assim, Não ó. sei vocês, mas. E eu já fiquei surpresa aqui, já fiquei doida pra poder executar, pra poder realizar. Dá certo. Que máximo. Por exemplo, aí entra um outro ponto pra você manter uma continuidade dessa. Periodicamente, você buscar outras pessoas e você permanecer fazendo essas para que elas te tragam essas perguntas e você ficar gerando e girando em torno desses Exatamente. conteúdos para poderem serem Porque divulgados. você vai sempre responder a pergunta das pessoas que querem saber e são seus clientes. Aí você pode abrir caixinha de pergunta, pergunta sobre isso. Aí você anota essa pergunta, guarda. Uhum. Que você precisa do chat GPT? Não, mas ele te facilita. Mas se você Sim. mesmo quiser responder, você responde e você cria um conteúdo em vídeo, em foto, em carrossel, seja lá qual for o seu nicho. O importante é você sempre responder perguntas que a sua audiência pergunta. Sempre você responde perguntas do que a sua audiência quer saber. Você vai ter conteúdo infinito daí.
É infinito. Muito bom. E até essas pessoas, elas podem ser até buscar até naquela sua audiência frequente. Sim. Né? Levanta daquela audiência frequente, elenca essas pessoas, manda pergunta e depois vai fazendo rodízio dentre aqueles próprios seguidores para poder ir replicando e ampliando. Muito boa sugestão. Exatamente. E assim, você pode perguntar para qualquer pessoa. Sim. Você pode chegar, sei lá. Você tá num restaurante e fala pro garçom, fala, vem cá, eu trabalho com isso aqui. Você tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não precisa ser uma pessoa que você conhece, Aham. pode ser qualquer pessoa. Sim. Você tá na rua, você fala, chama um cara, fala, vem cá. Para ver a curiosidade Pra ver básica sobre É. o negócio, né? E aí você vai Porque anotar. pra gente, às vezes, muita coisa, isso é até bem importante, porque por vezes, como a gente executa, né? Ou seja, aquilo dali já é o nosso dia a dia. Você acha que é muito fácil. A gente acha que é muito fácil, a gente acha que é muito, né? O famoso do óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito sim. Exato. A gente precisa sempre estar lembrando e a gente precisa sempre dizer, porque, né, alguns cumprimentos e algumas ações, por exemplo, no relacionamento com o cliente, para mim, que é uma tratativa, por vezes, assim, que são óbvias, né, você cuidar do seu tempo de atendimento com o cliente, quanto tempo você deixa ele numa espera, né, qual é a forma da mensagem que você manda para ele numa primeira abordagem. Tipo assim, são pilares iniciais básicos e óbvios para uma gestão sobre os canais de atendimento. Só que se eu te disser que hoje, das empresas as quais, né, eu visito, que eu tenho contato, que de repente 10, 20% tem, é muito. Porque a maioria não tem a gestão e não tem as informações sobre esse óbvio. E elas querem alcançar o sucesso de relacionamento com o cliente, mas o básico ali, que é o óbvio, não é nem que não seja tratado. Não tem nem conhecimento. Uhum. Entendeu? Por vezes tem até o dado, tem um mega sistema de gestão, às vezes tem até uns BIs maravilhosos, só que tá na tela. As pessoas não conseguem ter essa informação do que é o básico que realmente precisa funcionar. E eu acredito que vem muito nisso que você trouxe. E me lembrou até uma pesquisa que eu li recentemente, agora não sei se foi da Century, que veio como fonte, que foi trazendo justamente a grande dificuldade, né, dos líderes comerciais de poder gerir a parte de atendimento ao cliente, é porque eles falam que eles não têm conhecimento sobre. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava dando uma mentoria para um grupo de empresários que não eram da minha área e tinha uma que era dona de um café. Ela, não, mas meu conteúdo é difícil, que dono de café, eu não sei. Eu falei assim, você faz café? Ela falou, faço. Eu falei, legal. Eu falei, pode ferver a água do café para fazer café? Ela falou, não, pô, claro que não. Eu falei, então, não sabia. Eu falei, por que não pode ferver? Ela, porque perde o aroma. Porque perde o gosto. Eu falei, galera, quem trabalha no café aqui? É ninguém, é só ela. Uhum. Eu falei, vocês sabiam disso? Ela falou, não. Aí eu falou, eu sabia. Aí tinha, sei lá, umas 12 pessoas. Porque alguém que é especialista em café comentou. Porque eu também só fiquei sabendo assim, no dia que aconteceu isso. Uma só sabia. Que não podia, quando você vai fazer o café, você não pode ferver a água do café. Ou seja, pra dona, isso é tipo, tô doida. Seu beabá, mas agora né? tinha 12 pessoas, me incluindo nas 12, que eu não sabia. Ou seja, 98% das pessoas que estavam lá não sabia. Quantos por cento da audiência que se ela falar, pessoal, vocês não podem ferver a água por causa disso, disso, disso. Acabou. Então, quando você pega uma coisa que você sabe, que você domina, e pega o básico, o Caio Carneiro fala uma coisa muito, muito interessante. O sábio pega um assunto complicado e deixa fácil. O tolo pega um assunto fácil e deixa complicado. Então, pega o que é fácil e ensina de um jeito fácil. E é assim que você cria conteúdo. Você pega um assunto que é difícil, deixa fácil, mesmo que seja básico. Simplifica, né? Simplifica. O básico, você simplifica. 3 motivos de você não ferver a água do café. Esse. Acabou. Isso é um conteúdo. E enfim, e quando você entende que o seu básico para as pessoas não é básico, é quando você consegue entregar conteúdos de valor infinito. Nas redes sociais, eu não posso usar minha rede social como uma vitrine. Eu vendo celular, deixo 200 celular ali, iPhone 12, iPhone 15, iPhone 20, iPhone compra. Não,
Eu tenho que ensinar como é que eu limpo a câmera, se eu passo álcool, se eu passo Veja, como é que eu deixo o meu celular com mais bateria, será que se eu deixar brilhando assim, será que se eu deixar a Exato. notificação vai gastar Como é ou que não? configura melhor para utilizar É, com eficiência a câmera para tirar foto, gravar vídeo, sim, enfim. enfim. Então, se você trabalha com celular, já vai uma dica aí. Pegou, né? Pegou. É para ter pegado. Enfim, é isso. É você pegar o que é básico para você e ensinar. E colocar na sua rede social. E essa questão do ensinar, porque como você mencionou, né, da questão do básico. E eu trago, e a gente vê que isso falta muito para as pessoas. Não é nem que falta. As pessoas elas estão preocupadas, às vezes, num promover ou num construir algo muito mais glamuroso para promover do que se preocupar com o básico. Isso. Eu acredito que muito se perde nesses pontos, né? Como eu mencionei, às vezes a empresa ela está preocupada em promover, de repente a pessoa está preocupada em entregar um café, sabe? Criar uma experiência sensacional, mas o básico às vezes ali não está funcionando. A empresa quer fazer uma promoção de uma experiência instagramável para o cliente, mas aí quando você vai fazer o primeiro contato com a empresa, você demora para ser atendido. Ou seja, o básico acaba não sendo o essencial, e que é o que vai fazer a pessoa realmente se fidelizar. E aí, hoje, na sua turma de mentoria, como você mencionou, você começou com 10. Hoje estamos com 120. Vai bater 120 essa semana. Amém? Então, ou seja, estamos aí com 120 alunos. Se a gente pensar que, além da sua entrega, né? Porque é o servir. Eu falo que quando a gente ensina, né, as pessoas, quando a gente entrega, que a gente faz, né, os assuntos, a forma como o que a gente traz hoje para o mercado, é isso. É a gente colocar o nosso conhecimento à disposição das pessoas. E para que com isso elas tenham resultado. Então, esse ato do servir, né, o executar esse básico, o que você colocaria, além desses pontos, que são ali as premissas, que fez você realmente você trazer novos clientes e, o mais, manter pessoas recorrentes? Porque provavelmente, tipo, de 10, alguns desses 10 permaneceram ali, e depois entraram mais outros, depois desses novos eles continuaram, nova carteira, e isso foi acontecendo. O que você acredita que o Keiner conseguiu produzir junto com os seus alunos / clientes para hoje grande parte permanecer? Você tem ideia de quantos que estavam lá na primeira, que estão hoje e que continuaram durante esse período todo? A primeira turma, que são os 10, eu falei para ele falei para eles que eram vitalícios. Que foi, assim, eles não é que eles compraram na planta. Não tinha nem planta ainda, eles foram lá e compraram. Uma proposta, né? Uma Eles proposta. eles foram lá e compraram a proposta. Então, mas a maioria continuou. E quando a gente fez uma renovação agora, a grande maioria renovou para seguir. E o que eu fiz e o que eu faço? Eu invisto em mim. Então, todo mês eu invisto. Eu já perdi as contas esse ano, mas tranquilamente já passou aí de 100 mil reais investimento em cursos. Cursos, Uhum. mentorias. Então, toda semana eu busco fazer curso. Toda semana, por exemplo, redes sociais. Eu fiz o curso com o Kiso, fiz o com o Yeser, fiz com o Thiago Fonseca, fiz alguns outros cursos mais básicos, mas eu tô sempre estudando. Vendas, sempre estou junto lá com o Conrado, busco também outros como o Bush e quero cada vez mais investir nisso. E aí eu também estou estudando com pessoas que eu não conheço tanto assim, para pegar visões diferentes das pessoas que eu Sim. sigo. E entro em mentorias também, porque eu acredito que você não pode ser um mentor se você não é mentorado. Você não pode cobrar se você não paga. Se você não paga, é difícil você cobrar Uhum. por aquilo. Então, o meu segredo, não é segredo, né? O que eu faço é isso, eu invisto cada vez mais. Então, toda semana eu trago um assunto diferente. Toda semana eu trago convidados, né? Como você, que foi lá e falar. E como é que eu consigo trazer um convidado como você, no caso? Uma network de também poder servir Uhum. em alguns momentos. E também estar nesse meio. Porque se eu não estou nesse meio, eu não vou conhecer. Então, para que eu consiga entregar cada vez mais conteúdo é estando no meio, investindo em conhecimento, estando perto de pessoas e seguindo como exemplo, olhando pessoas que fazem
e estando perto de pessoas que fazem para eu conseguir entregar tudo aquilo que eu acho que é importante na evolução do negócio. E óbvio que eu também estudo vendas, Uhum. né? Então, para que eu faça com que uma pessoa entre para a mentoria, não é simplesmente, entra aí. Não, eu tenho que estudar vendas para que eu faça com que a pessoa também compre a mentoria de mim. Que ela Sim. invista, que eu mostre para ela que é importante. Então, porque assim, quando eu faço um curso, eu faço curso dos dois lados. O que eu vou usar para o mentorado comprar de mim? 2, o que disso aqui eu vou aprender para ensinar para eles? E quanto mais isso aqui eu faço, quanto mais eu ensino para eles, mais eu aprendo. Eu consigo usar para mim. Verdade. Então é o que eu falo assim, quando você quer aprender, ensina. Exato. Quer aprender, ensina. Quer aprender, ensina. Quer aprender, ensina. Ensina, que esse é o melhor jeito de você conseguir aplicar para aquilo que você faz. Concordo muito, porque por vezes as pessoas, né, quem vê muita gente de fora, pergunta, né? Nossa, mas por que tanto evento? Tá em Por que todos? tanto tá em todos, né? Tá sempre ali, etc. E é justamente nesse ponto que você falou. É a busca pelo conhecimento, né, em determinado assunto ou determinadas estratégias que a gente sabe que vai ter uma conversão ou que vai ser levado para aquilo que a gente utiliza para os nossos clientes. Porque a gente sabe que vai auxiliar ou numa performance melhor ou num alcance de resultado melhor. Porque eu vejo, porque muitas das vezes a gente, como mentor ali, como consultor de negócio, a gente se torna um grande facilitador. O nosso papel é como ser um facilitador. Né? A gente acaba sendo uma fonte de aprendizado. Então as pessoas elas buscam na gente, né? Então elas querem saber. Então a gente precisa realmente estar sempre ali consolidado e estar com uma base muito firme do que a gente vai replicar, porque é uma responsabilidade. Né? Não é uma coisa assim também que, né, por vezes acreditam que você pegou a câmera ou você pegou algo que você leu e replicou. Não, quando a gente trata de assuntos técnicos, é de sair fora ali do. Não é o mesmo, do óbvio que você, por vezes. Eu poderia até entregar e encontrar numa fonte de pesquisa. Por vezes sim, mas você às vezes não consegue encontrar aquilo tão direcionado para o seu negócio. Exato. Aí você faz esse. E aí o nosso Resumo. papel, exato, vem como esse grande facilitador para poder contribuir com a pessoa, que daí eu acredito que entra muito na questão da personalização. O que eu vejo hoje dentro do mercado como uma grande potência para que faça que realmente isso a gente cada vez mais cresça é a personalização desse relacionamento. Que na verdade a gente não fala nem mais em personalização, é hiperpersonalização. Esse é até um dos assuntos que eu tenho tratado no meu livro, quando eu trago ali essa junção desses papéis das pessoas nos negócios, e um dos pilares que eu coloco é essa hiperpersonalização. E a tecnologia ela vem muito para poder ajudar isso. Porque hoje tudo que a gente quer, se eu já tenho uma relação de consumo com determinado local, assim como os nossos clientes, os alunos, o que eu quero é que, por exemplo, o Kenner já saiba, ele sabe qual é o meu negócio, ele sabe o que eu faço, quantos alunos eu tinha. Eu já espero que você tenha essa informação de mim, porque a gente já tá junto um tempo. Então, assim, quando você demonstra que você realmente tem aquela posse daqueles dados e aquelas informações ao meu respeito, a minha confiança, a minha conexão com você cada vez vai ser maior. E é isso que mantém a pessoa ali realmente atrelada e conectada com você e fiel ao negócio. Que eu acredito que são, assim, algumas regras que podem parecer básicas, mas que eu diria que são umas essenciais para poder fazer o negócio funcionar e manter a pessoa ativa ali na carteira. Perfeito. Uma analogia que eu faço é assim, ó. Só lembra quando você era do colégio, que tinha aquele, não sei se era você, mas eu não era eu, que tinha aquele CDF que anotava tudo. Mas só que ele anotava tudo e depois fazia um resuminho. E esse resuminho era o que caía na prova. Mas só que você pegava isso de graça. Só que você paga. Verdade. Então, hoje eu sou esse cara que vai lá, anota tudo, faz um resumo e de repente consegue até olhar as questões que vai cair na prova e te entrega de mão beijada no teu negócio o que você tem que fazer, por exemplo, nas redes sociais. O que você tem que fazer para melhorar o seu marketing, melhorar o seu posicionamento, melhorar a sua autoridade. Então, ao invés de você investir ali 100 mil reais, que em breve a minha mentoria vai ser 100 mil reais. É isso aí. Mas ainda não é.
Não sei como você tá vendo. Aproveitem, fala, aproveitem por enquanto. Então eu pego tudo esse conteúdo, resumo, deixo simples, porque uma coisa que eu considero que eu sou muito didático. Uhum. Eu consigo pegar uma coisa grande e colocar em tópicos de uma forma bem simples. Facilitar, deixar uma coisa mais processual, né? Mais uma coisa desenvolvida. Exato. Processo facilitador. Então eu faço isso. Como você faz também, né? Então você pega assuntos que, sei lá, você fica ali 3, 4 dias lá com o Joel. Você fala, não, mas isso aqui é isso. Então eu pego tudo isso aqui, um evento de 3 dias e resumo em uma página. Falo assim, só aplicar isso aqui. Esse é o estratégico. Aplique isso aqui. Isso aí. Fim. Então Mentoria é isso. É você pegar assuntos complexos, você pegar esse livro aqui, resume. Aqui, ó, esse ponto vai ser importante. Faz. Aplica. E aplicou. E dá certo. Aí eu aplico em mim. Exato. Dá certo. Falo assim, agora é a sua vez. Então é isso que você tem que fazer. Essa é a grande chave de facilitação. Facilitador. Bom, e a gente agora caminhando pro nosso encerramento aqui. O que eu quero é que Keiner coloque para mim, numa frase, você complete, dizendo: relacionamento, uma relação de sucesso com o cliente é. Em uma frase, entregar o seu melhor, dar o seu melhor, sem pensar. Deixa eu melhorar. Porque senão ia ficar muito clichê, né? Como se fosse pra você. Mas eu acredito que quando você achar que a sua entrega chegou no máximo, vai mais um pouco que você consegue. Entrega um pouco mais que aquilo ainda assim vai faltar um pouquinho para você. E na próxima, esse pouquinho que faltou, você entrega ainda mais. Só assim você vai conseguir chegar na excelência de entrega para que você seja cada vez mais buscado pelas pessoas, cada vez mais desejado pelas pessoas. E é isso que faz com que você ganhe autoridade, ganhe dinheiro e conquiste o sucesso que você acredita que você merece. Excelente, excelente. Bom, quero agradecer super, tá? Você ter aceitado o meu convite, de estar aqui comigo, de poder ter você aí também dentro da minha rede de amigos, minha rede de parceiros, uma fonte de aprendizado para mim também. Então, estou muito feliz de te receber aqui no meu podcast e a gente poder contribuir com várias outras pessoas, com aquilo hoje que foi nos auxiliando para poder estar no ponto que a gente está hoje, mas que a gente também segue aí na nossa construção e a gente está aqui podendo contribuir com as pessoas. Então, muito obrigada de verdade por você estar aqui comigo. Eu que agradeço você. As pessoas, nem o Joel fala, né? Pessoas precisam de pessoas que apoiem você para você conseguir chegar lá, né? Então, agradeço a minha família, a Keila, a minha mãe, que são pessoas que sempre me apoiam para que eu consiga cada vez mais crescer, né? Cada vez mais estar perto de pessoas que eu admiro, e eu acho isso fantástico. Então, agradeço você, parabenizo você pelo seu sucesso, do seu livro, por tudo que você tem feito, e que esse podcast que tenha bilhões de visualizações e que a gente consiga atingir aí gente pelo mundo inteiro. Iremos. Obrigada, pessoal, e até a próxima.